Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, nos diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse, para que manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, a tua palavra foi lida, e ela por si só é poderosa para descortinar os nossos olhos, e o Senhor é poderoso para, através do teu Santo Espírito, nos fazer entender a tua palavra. Mas, Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos abençoe com o entendimento da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a olhar para este sinal, para este milagre do Senhor, tratando aí um cego de nascença e fazendo-o enxergar, para que nós consigamos olhar para a profundidade do significado da tua palavra e sejamos alimentados por isso. Abençoe todos aqueles que ouvem nessa noite, e que nós saiamos daqui certos de que o Senhor é a luz do mundo, e que o Senhor continua a iluminar os nossos passos, e que o Senhor deseja iluminar os passos também de muitos que ainda estão perdidos na escuridão. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Crianças, na prancheta de vocês tem uma folha em branco. Eu quero que nessa folha em branco vocês façam, de um lado, um desenho do que para vocês representa a escuridão. Quero que vocês desenhem uma pessoa, pode ser uma criança andando na escuridão, né? Desenhe de alguma maneira a escuridão. E do outro lado, eu quero que vocês façam um outro desenho, um desenho mais feliz. Eu quero que vocês desenhem uma cruz e alguém caminhando por um caminho até chegar nessa cruz. E em cima dessa cruz, algo representando uma luz muito poderosa, tá? Vários raiozinhos assim. Faça esse desenho, depois eu quero ver esse desenho que vocês fizeram. Mas preste atenção na mensagem, tá bom? Quando eu era criança, isso não tem muito tempo, lá pelos anos 2000, anos 90, para dizer mais a verdade, né? Na noite em que faltava luz, era uma festa na minha rua. Era a hora que a molecada saía para a rua para rodar bombril. Não sei se vocês já fizeram isso. Pega o bombril, taca fogo no bombril. Crianças, não façam isso, viu? Só com supervisão de adulto. Taca fogo no bombril e roda assim, e dá um círculo legal quando a gente está na escuridão. E era um momento legal porque não somente era divertido para as crianças, e a gente ficava torcendo para faltar luz para fazer isso, mas era também muito interessante porque os adultos iam para a rua, colocavam cadeiras na frente de casa e ficava todo mundo batendo papo, até que a luz fosse retomada. Mas, apesar daquela situação causada pela ausência de energia ser um momento agradável, todos ansiavam pelo retorno da energia, e o ponto alto daquele momento era quando a luz retornava, e dava para ouvir um grito uníssono em todo o bairro: Ei! E de repente todo mundo ia de volta para casa, acabou a festa, e geralmente nessa farra o bombril da mamãe acabava também o pacote, que era um ajudando o outro. No texto que nós acabamos de ler, João também fala da chegada de uma luz,
mas não é de qualquer luz. João fala anunciando que Cristo é a luz do mundo, e ele estava no meio daquele povo ali. Porém, diferentemente da noite do apagão, onde a luz ela é desejada, João apresenta a luz do mundo que veio para pessoas que nem mesmo sabem que estão na escuridão. Mas a luz do mundo restaura a visão, de maneira que aquele que antes andava na escuridão consegue enxergar de fato como as coisas são. Quando a luz do mundo entra em ação, as escamas dos olhos são retiradas, e há então redenção, há justificação, há perdão dos pecados, há salvação. Em João 9, de 1 a 12, a mensagem é: a luz do mundo em ação. Esse é o tema do sermão de hoje, a luz do mundo em ação. E nós veremos isso em 4 partes. Veremos a grande necessidade, o grande Salvador, o grande propósito e a grande urgência. Veremos então em 4 partes. Deixa eu repetir para ajudar as crianças. Então o tema de hoje é a luz do mundo em ação, e nós vamos ver isso em 4 partes. A grande necessidade, o grande Salvador, o grande propósito e a grande urgência. Então, em primeiro lugar, vamos ver a grande necessidade. E qual que é a grande necessidade? O porquê dessa grande necessidade? É porque o mundo, espiritualmente, é cego de nascença. O mundo é cego de nascença. Mas olhemos novamente para o texto. Mantenha sua Bíblia aberta. Este homem cego é uma imagem da condição de todos na queda. Todos nascem espiritualmente cegos. Este homem não tinha capacidade de ver Jesus fisicamente, assim como os descrentes não têm a capacidade de ver Jesus espiritualmente. O apóstolo Paulo colocou isso de uma maneira muito compreensível, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 a 6. Eu vou ler para os irmãos. Ele diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pessoas perdidas, meus irmãos, não precisam só de um pouquinho de informação para que possam tomar uma decisão acertada e serem salvas. Pessoas perdidas precisam de muito mais do que uma mera informação. O Evangelho não é só uma informação. Em vez disso, elas precisam do milagre da visão espiritual que somente Deus pode dar em Cristo. Para que alguém possa contemplar a beleza da lei, para que alguém possa olhar para Cristo e tê-lo como seu Senhor e Salvador, é necessário que o Deus intervenha e trate da cegueira espiritual. Caso contrário, os ímpios continuarão cegos, espiritualmente falando. Os discípulos viram esse homem como um interesse de estudo teológico. Olha o versículo 2, olha o que eles dizem: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? E veja que os cegos geralmente possuem uma visão, uma audição mais apurada do que aqueles que enxergam, porque com a ausência de um sentido, um outro é aprimorado. E foi uma certa insensibilidade dos discípulos fazerem essa pergunta, porque o cego ouviu. O cego ouviu, certamente ele ouviu. Mas por trás da pergunta deles estava a visão judaica comum de que sempre havia uma relação direta entre pecado e sofrimento. Geralmente, no meio neopentecostal, há muito disso, de achar que todo pecado é fruto de todo sofrimento é fruto de algum pecado não confessado. E essa era a visão dos consoladores de Jó. Se você já leu o livro de Jó, você lembra bem disso. Se Jó estava sofrendo, devia ser porque havia algum pecado na vida dele.
É verdade que todo o sofrimento do mundo pode ser rastreado até o pecado original de Adão e Eva. E às vezes há uma correlação direta entre pecado e sofrimento. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que muitas vezes até mesmo os justos sofrem independentemente de qualquer erro específico que tenham cometido. Justos sofrem, porque o sol nasce para justos e injustos, e o sofrimento também chega para todos. Os discípulos, ao fazer essa pergunta, estão reverberando uma visão popular no meio judeu. Mas Jesus responde que aquele homem não havia pecado como causa direta da sua cegueira. Essa é a resposta de Jesus. A Bíblia ensina que os filhos podem sofrer por causa dos pecados dos pais. Vemos esse princípio ao nosso redor. Crianças nascidas de uma mãe viciada em drogas, ou uma mãe alcoólatra, ou até mesmo uma mãe que é soro positivo, que é positivo para o HIV, sofrem deficiência mental e física. Crianças cujos pais são verbal, física e sexualmente abusivos sofrem traumas terríveis. E os exemplos são vastos disso. E agora eu quero que vocês, pais, que estão aqui presentes nessa noite, reflitam sobre isso. Vocês precisam se atentar para a maneira como vocês vivem. Em primeiro lugar, porque vocês precisam glorificar a Deus, mas também porque a maneira como vocês vivem hoje influenciará diretamente o comportamento do seu filho agora e no futuro. Se você é um pai que não cuida bem da sua família, seu filho pode crescer, casar e cometer o mesmo erro, porque ele aprendeu com você. Se você é uma mãe que não honra o seu marido, não o respeita, não demonstra afeto, sua filha pode crescer, se casar e ter um casamento frustrado, porque ela aprendeu a ser esposa com você. Vocês, pais e mães, são espelhos para os seus filhos. Seus filhos no futuro irão refletir aquilo que você era no passado. E eu pergunto novamente a vocês: vocês têm sido uma boa influência para a criação dos seus filhos? Mas neste caso, Jesus disse: este cego não estava sofrendo porque os seus pais foram pais ruins. Não, esse não é o ponto. Jesus esclarece bem. Não é por causa do pecado dos pais ou pelos pecados do próprio filho. Veja que curioso, é um ensino um tanto quanto estranho, porque eles estão imaginando que criança pode pecar mesmo estando no ventre. É isso que eles estão dizendo aqui. Ele pecou, ele nasceu cego. Então é pecado o quê? Dos pais ou do filho? Então o judaísmo naquela época contemplava inclusive isso. Mas esse cego, meus irmãos, retrata todos os que nascem em pecado e escuridão espiritual. Precisamos ver todas as pessoas que não conhecem a Cristo, mesmo aquelas que apresentam uma imagem de serem bem-sucedidas e felizes. Nós precisamos olhar para essas pessoas e termos o verdadeiro entendimento de que elas estão cegas espiritualmente e elas são necessitadas da luz do Evangelho de Cristo Jesus. Para todas essas pessoas há apenas uma solução. Para que eles possam ter os olhos espirituais abertos, é necessário que Deus intervenha. Então, por isso, nós compreendemos que a humanidade possui uma grande necessidade. E qual é a necessidade? De ter as escamas dos olhos arrancadas pelo Evangelho, através do poder de Cristo. Mas em segundo lugar, nós veremos o aspecto do grande Salvador. E quem é esse grande Salvador? Nós já sabemos, Jesus é o Salvador que pode abrir os olhos dos cegos, somente Ele. E esse mendigo cego, se você reparou bem no texto, diferente do outro milagre que Jesus faz em Marcos no capítulo 10, versículo 47 a 48, não é o cego que toma a iniciativa de falar com Jesus, não é ele que clama por cura. Em vez disso, Jesus o viu, e embora João não mencione, eu tenho certeza aqui, meus irmãos, que Jesus viu este homem como ele viu todas as pessoas feridas. Ele viu este homem com compaixão, já que ele veio para buscar e para salvar os perdidos.
Este homem, este cego, neste episódio, começou o dia como havia começado todos os outros dias da sua vida, numa existência sombria, indo até a rua movimentada, onde poderia pedir esmolas, e sentado ali, porque naquela época não tinha as mesmas facilidades que tem hoje, né? Um cego era alguém completamente improdutivo e desprezado da sociedade, tanto por sua dificuldade, quanto pelo entendimento do contexto de achar que, se aquele homem era cego, era fruto de algum pecado, e ninguém queria ter comunhão com um pecador tão claramente. Então ele era afastado, e é curioso que na continuidade do capítulo 9, ele tem pais. O Sinédrio chama os pais para explicar: esse menino nasceu ou não nasceu cego? Eles falam: pergunta a ele já tem idade para responder, porque estavam morrendo de medo de serem interpretados como discípulos de Jesus. Então, veja que esse homem, ele nasceu e continuou nessa existência sombria neste dia, mas é provável que, para angariar a simpatia, o homem ficava ali naquele lugar onde ele pedia esmola, gritando o tempo todo: eu nasci cego, por favor me ajudem, para receber as esmolas. Mas ele começou o dia cego, mas para surpresa dele, ele terminou aquele dia enxergando pela primeira vez na vida. Assim também aconteceu com você um dia. Você era espiritualmente cego, e um dia a graça de Jesus entrou no seu coração, derrubou as fronteiras do pecado, e Cristo te fez ver a cruz. Cristo te fez ver, Cristo fez com que você visse Ele mesmo como seu Salvador. Nós não conseguimos explicar o momento, mas isso é instantâneo. A regeneração, a justificação ocorre instantaneamente. E pode ser na igreja, pode ser na sua casa, pode ser no momento em que você está ouvindo uma música bíblica, pode ser no momento em que você se lembra de uma pregação, pode ser no momento em que você coloca uma pregação para ouvir no YouTube, e Deus pode usar a palavra dele para romper, para retirar as escamas dos olhos. Mas fica uma pergunta para nós, diante dessa circunstância: por que Jesus curou esse homem dessa maneira tão incomum? Cuspindo no chão, fazendo lama, com a poeira ali da terra, aplicando nos olhos do homem e mandando ele ir para o tanque de Siloé para se lavar. Por que Jesus não fez da mesma maneira como ele fez lá com o homem do tanque de Betesda? Lembra do tanque de Betesda? Levanta, pega o seu leito e anda. Jesus não encostou nele, Jesus não fez nenhum unguento, Jesus não passou óleo, Jesus só simplesmente mandou, aquele homem levantou e saiu andando. Por que Jesus não fez isso aqui? Aí é uma hora da gente parar e pensar e falar assim: opa, Jesus poderia fazer? Poderia, mas não foi a maneira como Jesus fez. Então, todos os passos em que Jesus, a maneira como João descreve esse acontecimento, possuem um significado importante. Então é o que a gente vai olhar agora. Veja, não há transição da conversa dos discípulos até a chegada próxima ao cego. Não tem essa transição, nenhuma indicação de como as duas partes se aproximaram, e nenhuma informação sobre a natureza da conversa entre o cego e Jesus. Se o cego falou para Jesus: olha, eu sou cego desde nascença. Se Jesus chegou e perguntou, João é bem sucinto na narrativa. Por quê? Porque ele quer mostrar a glória de Jesus, ele quer mostrar que Jesus é Deus, e somente o próprio Deus poderia fazer esse milagre como ele fez, de curar um cego. A ação de Jesus envolve fazer uma mistura de lama e saliva. Jesus literalmente cuspiu no chão, fez uma mistura, a gente não sabe a intensidade do cuspe, mas foi muito, para fazer uma mistura e passar no olho, cuspiu ali e pegou aquele lodo, na nossa Bíblia fala do lodo, e ele passou nos olhos daquele cego. Contudo, a saliva não é o que João quer destacar. Não é que a saliva de Jesus era poderosa, ou que na lama tinha algum poder, tinha algumas propriedades medicinais na lama, porque senão não seria milagre.
Se houvesse alguma substância na lama que uma vez aplicada no olho do cego, essa lama por si só curasse o cego, nós não deveríamos tratar esse texto como um milagre, porque qualquer um poderia fazer isso, bastava um pouco de conhecimento científico. Mas há algo mais aqui. Então, João não quer apontar nem para a saliva e nem para a lama. A maneira como João descreve a cena aqui para nós, nos remete a João 1, versículo 3, quando o próprio João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Somos encorajados, meus irmãos, a perceber aqui, que João deseja indicar nesse episódio, a criação da humanidade a partir da terra, lá em Gênesis 2, 7. Então perceba, que o momento descrito por João, não é entre um milagreiro e um cego de nascença, mas entre o Criador e a sua criatura. Estão percebendo como é que a perspectiva fica diferente? Mas há também aqui um outro simbolismo também importante presente no texto, que é o local para onde Jesus manda este homem com os olhos sujos de terra, né? Se alguém, olha que curioso, se alguém é cego, colocar areia nos olhos dele talvez não ajudava, né? Então, a maneira como Jesus constrói isso aqui é algo muito diferente daquilo que a gente pode imaginar. Mas Jesus então, ele aponta para isso, ele manda que as pessoas, que o cego aliás, fosse lavar os seus olhos aonde? No tanque. E aí no versículo 7 da sua Bíblia, qual é o nome do tanque? Siloé. E aí está entre parênteses o significado o nome desse tanque. Siloé, em hebraico, significa enviado. E aí é uma pista muito importante para nós. João coloca uma grande ênfase em todo o seu evangelho, no fato de Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus dá uma grande ênfase a esse envio do Pai por Jesus. Mas note que a ordem de Jesus, ela é literal: vá lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Contudo, o significado é mais profundo. Certamente, para a purificação espiritual, a pessoa deve ir ao verdadeiro Siloé. Se o nome do tanque era Siloé, há um significado especial nisso aqui. João, de alguma maneira, está apontando para nós que aquele homem foi até o tanque de Siloé, e a partir do momento que ele foi até o tanque chamado enviado, ele teve os seus olhos renascidos. Isso é, aquele que quer ter as suas escamas dos olhos, aquele que é cego espiritualmente e deseja enxergar espiritualmente falando, ele precisa ser enviado pelo Pai até o verdadeiro enviado, que é Cristo. Então a única maneira de alguém ver neste mundo, espiritualmente falando, é ir até Cristo. E João, no capítulo 6, versículo 44, nos diz que todo aquele em que o Pai dá, virá até Cristo. Então nós compreendemos aqui uma doutrina importante, a doutrina da predestinação, da eleição. Somente aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo vão ser conduzidos até o verdadeiro Siloé. Aqueles que não são eleitos vão continuar cegos. Mas no dia do grande juízo, os seus olhos verão a face do próprio Deus e eles temerão, mas eles serão condenados por conta dos seus próprios pecados, e eles não terão a capacidade ou a hombridade de virar e falar assim: Senhor, eu não criei em seu nome porque o Senhor me predestinou para isso. Não é assim que funciona a predestinação, porque Deus elege o homem antes da fundação do mundo, mas ciente de que o homem pecaria. Então é a ideia de que Deus elege o homem através do seu poder, sabendo que o homem, que toda a humanidade já é nascida em pecado. Então a eleição está fundamentada no poder e no propósito de Deus, e não porque nós merecemos alguma coisa, não porque nós podemos expressar alguma gratidão a Deus para recebermos o presente da salvação. Mas talvez ainda fique no ar a pergunta:
por que Jesus mandou ele se lavar e não o curou de uma vez por todas? Por que Jesus não só disse, abra os seus olhos e veja? A gente não sabe se o homem estava com a venda, né? Porque um cego de nascença, o olho é um pouco mais seco do que os nossos. Então, alguns cegos, quando são cegos de nascença, eles colocam uma venda, colocam um óculos, alguma coisa para não causar um impacto, porque incomoda eles também saber que as pessoas ficam olhando. Então, nós não sabemos como esse cego estava. Mas pode-se dizer que o Senhor provavelmente usou este método a fim de induzir a atitude apropriada de coração e mente, isso é, deflagrar a perfeita obediência daquele homem, porque ele não sabia, a maneira inclusive como ele descreve para as pessoas que estão curiosas para saber quem é que tinha feito o milagre, ele fala assim, foi um tal de Jesus, eu não sei quem é, foi Jesus. Então, veja que interessante, esse homem, ao ser colocado a lama nos olhos dele, e quando Jesus falou assim, vai até o tanque de Siloé e se lave, ele simplesmente foi, ele obedeceu. Novamente, o barro em si nada tinha a ver com a cura física, ele não tinha qualidades medicinais, do mesmo modo como as águas do rio Jordão também não tinham poder para curar Naamã. Quando Naamã foi enviado pelo próprio profeta Eliseu para mergulhar 7 vezes no rio Jordão, num rio sujo para aquela época, a fim de ser curado da lepra. Não era as propriedades medicinais da água, não tinha nada de diferente naquela água, a ideia era a obediência. 7 mergulhos, e este cego também precisava se lavar o seu rosto, os seus olhos no tanque de Siloé, para mostrar a obediência à palavra de Deus. Deve-se ter em mente que aquele que está trabalhando aqui se intitula a luz do mundo, e nesse caso em particular, a luz é concedida não somente ao corpo, mas também à alma. Se a obediência é um ponto importante para que haja remissão dos olhos espirituais, isso também aconteceu com você, porque nós aprendemos que para alguém ser verdadeiramente salvo, ele precisa em primeiro lugar se arrepender. E quando você se arrepende dos seus pecados, há uma ação do próprio Deus movendo o seu coração ao arrependimento. Mas você que está se arrependendo, você está sendo obediente à palavra de Deus, está reconhecendo o seu pecado à luz das Escrituras. Mas há também uma outra razão pela qual Jesus realizou este milagre. Dessa maneira nós lemos no capítulo 9, no versículo 14, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Ao fazer isso, Jesus violou deliberadamente várias adições artificiais à lei de Moisés. Adições que os judeus haviam criado e inventado por suas próprias cabeças. Fazendo barro era uma violação de amassar barro no sábado, não podia amassar barro no sábado. Colocar o barro nos olhos violava um outro regulamento, que era uma unção proibida. Era algo semelhante à magia, e isso era proibido. Curar no sábado era proibido, a menos que fosse para salvar a vida de alguém. Então eu acho que Jesus fez barro, ungiu os olhos do homem e o instruiu a ir se lavar no tanque de Siloé no sábado, deliberadamente, para colocar o seu dedo nos olhos dos fariseus legalistas. Lembra do homem do tanque de Betesda? Jesus também o curou num sábado, e agora Jesus está fazendo outra cura em um sábado. Eles se importavam mais em manter as suas regras do que em ver um pobre mendigo cego recebendo a visão. Esse era o incômodo deles. Quando a gente continua a leitura do capítulo 9, nós vamos ter tempo aqui de ler todo o capítulo, mas como veremos, eles entraram numa discussão sobre se Jesus foi enviado por Deus ou um pecador, porque ele quebrou as regras do sabá. Mas não era o sábado verdadeiramente de Deus, eram as regras que eles haviam inventado. Eles deviam ter reconhecido instantaneamente, meus irmãos, que abrir os olhos dos cegos era uma atividade messiânica.
Não era um milagre qualquer. Se você olhar em todo o Antigo Testamento, você não verá nenhum dos profetas executando esse milagre, trazendo visão aos cegos. Por quê? Porque este era um apontamento exclusivo do Messias prometido. No Antigo Testamento, não há histórias de visão sendo restaurada aos cegos, mas há vários versículos que mostram que somente o Senhor poderia fazer os cegos verem, e que o Messias, que é o Senhor, faria isso. Nós lemos ao menos 2 textos nessa noite, os 2 textos lidos na liturgia, tanto o Salmo 46 quanto Isaías 42, faz menção da atividade divina de trazer fim à cegueira. Fim à cegueira. Mas nós também podemos ver em Isaías 35, no versículo 5, quando Isaías diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Quando João Batista estava definhando na prisão, ele começou a se perguntar: gente, estão dizendo que o Messias já chegou, eu batizei, mas ele teve uma certa dúvida, tanto que ele mandou mensageiros perguntarem a Jesus, lá em Mateus 11, versículo 4, versículo 3, aliás: és tu o esperado ou devemos esperar outro? E aí Jesus respondeu àqueles discípulos de João Batista para levar a informação para ele, dizendo o seguinte, versículo 4 e 5 de Mateus 11: ide anunciar a João o que ouvis e vedes, os cegos recuperam as vistas, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus aqui está mostrando, através do conteúdo de Isaías 35, e João Batista entendeu muito bem isso, que ele era verdadeiramente o Messias, porque os sinais que eles estavam fazendo, era da competência daquele que era enviado do Pai. Mas o ponto é que é preciso um grande Salvador para abrir os olhos de alguém fisicamente. Mas o grande milagre físico apontava para um milagre ainda maior, o milagre espiritual. Hoje talvez alguém que tem uma visão mínima, pode receber talvez um transplante de córnea e passar a enxergar, mas isso não é um milagre, isso é a evolução da medicina. Alguém talvez com uma dificuldade no nervo óptico, pode passar por uma cirurgia e de repente da cegueira passar a ver. A nossa medicina tem ficado cada vez mais avançada, mas o que acontece é que é uma visão instantânea. Deus manda este cego se lavar no tanque, que significa enviado, e ao se lavar naquele tanque, aquele homem, ele não viu como o outro milagre, ele começa a ver homens são árvores, o que é isso? Não, esse homem que nunca viu, de repente ele passa a ver e a identificar todas as coisas. O milagre é exuberante, é profundo, é grandioso. O grande milagre físico aponta para o milagre espiritual. Jesus abre os olhos espiritualmente do cego por meio do Evangelho, enquanto Deus brilha em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:6. Se você tiver a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém, mantenha o foco em Jesus. As pessoas tentarão desviar a conversa para todos os tipos de questões periféricas, como a evolução, como que pode explicar que o mundo foi criado do nada, ou por que Deus permite o sofrimento, ou o que quer que seja. Embora você talvez tenha que responder brevemente a essas questões, direcione os olhos deste espiritualmente cego para Cristo, que é o único que pode retirar as escamas dos seus olhos. Vocês também, crianças, devem falar de Jesus para os seus amigos. Eu sei que vocês já estão de férias, mas quando vocês estão na época do colégio, se vocês amam a Jesus, vocês devem também falar de Jesus para os seus amigos. E agora, você talvez não tenha os amigos do colégio, mas você tem os amigos da rua, os seus primos, os seus amigos, né? E você está na época do Natal, e vocês aprenderam hoje com a tia Eliane o que é o verdadeiro significado do Natal. Não é o Papai Noel entregar presentes,
O Natal nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, quando você estiver compartilhando a mensagem do Evangelho, também lembre-se de orar, para que o próprio Deus intervenha na vida daquele cego, e que ele saia da escuridão, e que ele consiga contemplar a luz do Evangelho. Por isso, adultos e crianças, cabe a nós anunciarmos a luz daquele que nos tirou das trevas. Então essa história nos mostra a grande necessidade. Qual é? O mundo nasce na cegueira espiritual, mas também nós vemos o grande Salvador, que pode nos abrir os olhos dos cegos. E em terceiro lugar, nós veremos o grande propósito. E qual é o grande propósito? O objetivo principal do Evangelho é mostrar a glória de Deus. Esse é o principal propósito. Em resposta à pergunta teológica dos discípulos, Jesus responde no versículo 3, ele diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Alguns têm problema com essa visão, com o fato de Deus permitir um homem nascer cego, para que a glória de Deus fosse manifestada através dele. Mas eu acho que pessoas que questionam isso, tem uma visão muito grande do homem e muito pequena sobre Deus. Pessoas que questionam isso têm a sua própria vida no centro de todas as coisas, e Deus é algo periférico. Se o nosso sofrimento pode trazer glória a Deus e mostrar o valor infinito de Deus aos outros, então o nosso sofrimento assume um significado e importância supremo. Então, quando você, da próxima vez, estiver passando por algum sofrimento, lembre-se, Deus pode ser glorificado até mesmo no seu sofrimento. Paulo colocou assim, em 2 Coríntios 4,17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo está falando justamente disso, que nós devemos olhar para o nosso sofrimento com a ideia de que também o nosso sofrimento pode dar glória a Deus. É fato, Deus criou o mundo para a sua glória, e nós glorificamos a Deus mais quando estamos satisfeitos nele. É por isso que nós devemos fugir do descontentamento, é por isso que nós devemos buscar, assim como Paulo fala lá na carta aos Filipenses, que a gente deve se alegrar em toda e qualquer circunstância. O que é isso? A ideia do contentamento cristão. Contentamento cristão, meus irmãos, não é ter tudo aquilo que precisa, mas é ser contente com tudo aquilo que Deus nos dá. Eu sei que você talvez gostaria de ter muito mais do que você tem, mas é possível você manter o desejo de melhorar de vida, mas ainda assim ser satisfeito com a maneira que você está agora, seja com o seu carro, seja com a escola que você pode dar para o seu filho, seja na ausência de uma viagem boa uma vez por ano. Seja contente no Senhor. Deus pode ser glorificado em nós por meio da cura física, como foi através da vida deste cego, ou por meio da nossa experiência da suficiência da graça de Deus por meio do nosso sofrimento, como foi o caso do espinho da carne do apóstolo Paulo. Ele tinha algo que incomodava, nós não sabemos exatamente o que, mas ele clamou a Deus uma vez, e depois Deus o disse: Paulo, chega, a minha graça te basta. E a graça supre a nossa vida até mesmo no sofrimento. Mas a cura do cego retrata o que acontece sempre que Deus salva uma pessoa por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele recebe a glória, Deus recebe a glória, e nós recebemos a bênção. Nossa felicidade no que Ele fez por nós contribui para a sua própria glória. Então, quando há um batismo na igreja, deve ser motivo de exultação para o povo de Deus, porque nós estamos concedendo glória a Deus por aquilo que Ele tem feito no meio do povo. É mais um eleito que foi revelado, é mais um nome da vida que foi mostrado a nós, e agora está sendo selado pelo Espírito Santo, através da salvação, e o batismo é um símbolo de uma graça interna que já foi feita pelo próprio Deus. É sobre como Ele pode te dar uma vida feliz,
para que você possa proclamar as suas excelências. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre Deus fazer você numa vida melhor. Isso é uma consequência do Evangelho. Porque alguém ímpio, descontente, uma vez alcançado pela graça, ele passa a ser um salvo contente em todas as coisas. Então, há uma mudança interna. Mas o Evangelho é sobre como ele pode dar uma vida feliz para que você possa proclamar as excelências do Deus que te salvou, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como o apóstolo Pedro nos diz no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta. E isso nos dá um ensino importante, meus irmãos. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus continua do mesmo jeito que era antes. Ninguém. Eu sei que existem alguns vícios que são difíceis de ser abandonados, existem algumas práticas que são difíceis de serem abandonadas, mas a partir do momento que a luz do Evangelho brilha no caminho do ímpio, ele passa a ser alguém redimido em Cristo Jesus, e aquilo que ele fazia antes com tanta alegria, agora passa a estar num processo de guerra, de constante guerra. É por isso que o viciado, ele precisa lutar contra o vício, e Deus vai dando graça. Deus vai dando graça. Deus dá tanta graça ao ponto de fazer alguém que antes era um viciado em alguma coisa, seja em droga, seja em pornografia, seja em qualquer outra coisa, com que essa pessoa tenha nojo daquilo que antes o seu coração amava. Deus pode fazer isso, e nós temos que orar por isso. Então, é por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, e às vezes alguém usa desse artifício para nós, falando assim, não, eu tenho que parar de beber primeiro para começar a ir para a igreja, não, eu vou abandonar o cigarro, depois ano que vem eu acho que eu vou. Lembre-se daquela passagem que Jesus diz, vinde a mim como estás. Mas veja que interessante, todos aqueles que vêm até Cristo como estão, não permanecem da mesma maneira. Por quê? Porque Jesus muda a nossa vida. Você achava, alguém pode achar que precisa primeiro largar por conta própria o seu vício para então ir a Jesus. Ele acha isso porque ele está na escuridão, ele está tateando no escuro, mas na hora que o Evangelho joga luz, é como se a gente pudesse ver o que de fato é a vida, e é como se ele pudesse olhar para aquela droga, para aquele cigarro, para aquela bebida alcoólica e dizer assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso aqui está me fazendo mal, como é que eu não tinha percebido antes? Sabe por que isso acontece? Porque é o Evangelho. Porque é o Evangelho. E este cego fez isso. Ele era obviamente um homem mudado. E perceba que o processo da mudança se dá a partir do momento da cura. Talvez os seus olhos, que antes eram mais fundos e secos, de uma hora para outra começaram a ser olhos reluzentes e bonitos. E as pessoas que o conheciam olharam para ele e falaram assim, será que é ele? É aquele mendigo? Não, é alguém parecido com ele. E ele, o texto não diz, mas eu imagino que esse eu sou dele era cheio de alegria. Quando ele ouvia alguém dizer, será que é ele? Ele falou, sou eu mesmo, ó o meu olho aqui, ó. Sou eu mesmo. Ele falou, mas como que você passou a enxergar? Ontem eu te dei uma esmola e hoje você está aí. Eles queriam saber como aquilo havia acontecido, mas ele não sabia muito nesse momento. Ele se refere a Jesus como o homem que é chamado Jesus. Lembre-se, ele ainda nem viu Jesus e não sabe onde ele está. E aqui nos traz uma aplicação pertinente. Para que alguém seja de fato convertido ao Evangelho, basta que o Espírito Santo de Deus derrame poder. A pessoa não precisa ler a Bíblia inteira, a pessoa não precisa saber qual é o nome dos 12 apóstolos, a pessoa não precisa entender de teologia profunda, reformada, a pessoa não precisa saber de depravação total, de eleição dos santos, de perseverança dos santos, ela não precisa saber nada disso. Ela precisa só entender que ela era uma pecadora e que Cristo é um grande Salvador. E a partir do momento que isso acontece, a caminhada cristã vai ficando cada vez mais intensa e ela vai descobrindo coisas novas de Jesus. Esse homem teve a visão restaurada por Jesus, mas ele ainda não tinha a completa ideia de quem era Jesus. Ele só sabia, foi um tal de Jesus que me curou. Talvez isso também aconteceu com você, quando o Evangelho te alcançou. Você ainda não tinha lido a Bíblia toda, você não sabia nem mesmo que
que uma baleia tinha engolido Jonas e tinha cuspido ele na praia. Falei assim, como que isso é possível? Você não precisa entender de todas essas coisas para ser salvo. O que a pessoa precisa entender para ser salva é que ele é um pecador e que só há um caminho para a salvação eterna, e esse caminho é Cristo Jesus. E é isso que você tem que pregar. É isso que você tem que pregar. Ele não sabia muito neste momento. Ele se refere a Jesus como o homem que é chamado Jesus. Lembre-se que ele ainda nem viu Jesus e não sabe nem mesmo onde ele está. Ele vai argumentar aos fariseus mais na frente, no capítulo 9, que Jesus é um profeta. Veja que o entendimento dele está aumentando. Lá no versículo 17 ele vai dizer que Jesus era profeta, e ele dá uma lição nos homens da sinagoga. Ele fala assim, vocês deveriam saber isso, que ele é profeta. Afinal de contas, a ideia aqui é como se ele estivesse falando assim, o Antigo Testamento não fala que o Messias vai curar cego? Eu era cego e ele me curou, vocês deveriam recebê-lo como um profeta, como o Messias. Mas a vida deste cego, obviamente mudada, e seu testemunho simples, trouxe glória a Deus. Você pode ver no versículo 24, quando ele diz, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. A cura da sua cegueira dava glória a Deus. Assim também deveriam ser nossas vidas transformadas e nosso testemunho verbal, nosso testemunho constantemente, irmãos, deveria dar glória a Deus em todas as coisas. Isso nos leva ao último ponto, a grande urgência. Devemos anunciar a Jesus enquanto ainda há tempo. Jesus incluiu os discípulos entre aqueles que devem trabalhar as obras de Deus. Isso inclui todos nós que colocamos a nossa confiança em Cristo. E essa é a mentalidade de colheita que vimos Jesus enfatizando lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele estava falando com aquela mulher samaritana no poço. O foco deles era que Jesus comesse logo o seu almoço para eles poderem pegar a estrada e seguir a viagem. Mas o foco de Jesus estava em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Está lá em João 4,34, e esse deve ser o foco de todos aqueles que seguem a Cristo, realizar as obras do Pai, trabalhar para o reino. Observe a palavra façamos no versículo 4 do capítulo 9, esse verbo aí, façamos, ele está naquilo que nós chamamos na análise gramatical grega, de uma voz média passiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o sujeito do verbo está sendo afetado pela sua própria ação, e que o sujeito é o próprio receptor da ação. Ele está sendo afetado e ele está recebendo a ação verbal. Façamos aqui significa trabalhar, realizar. Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O verbo façamos está conjugado na primeira pessoa do plural, nós façamos. Então veja que Jesus está envolvendo ele e os discípulos nessa realização da obra do Senhor. Essencialmente, essas obras são uma só. Obras aqui está no plural, mas essencialmente essas obras são uma só. Elas são as obras do reino, cuja unidade é clara e evidente na frase que Jesus usa ao chamá-las as obras daquele que me enviou. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que na pessoa do plural, nós também somos envolvidos. Não era só Jesus e os discípulos da época, é Jesus, os discípulos da época e todos os discípulos de Jesus ao longo da história. Todos os discípulos de Jesus ao longo da história. Somos afetados pela própria ação de fazer a obra de Deus. Quando fazemos a obra de Deus, é porque Ele inclina o nosso coração a fazermos essa obra. E olha que legal, quando nós fazemos a obra de Deus, o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando fazemos a obra de Deus e somos obedientes a isto,
Deus nos dá uma satisfação que nada neste mundo pode dar. Ser obediente a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer neste mundo, obedecer a sua palavra. Eu sei que nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes em todas as coisas, mas nós devemos ensinar os nossos filhos desde muito cedo a serem obedientes à palavra de Deus. E ser obediente à palavra de Deus é em todas as coisas, é tomar para si a palavra como uma regra de fé e prática. O contexto em que Jesus disse ser a luz do mundo, no capítulo anterior, no capítulo 8, versículo 12, era a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era a festa em que o povo saía das suas casas, ia morar em cabanas, e então era feita a festa do tabernáculo. E nessa festa havia um acontecimento noturno que concluía a semana das festividades com uma exibição espantosa, que deixava os participantes da festa sem palavras. O que era essa exibição? No início do último dia, 4 candelabros imensos de 25 metros, isso na época de Jesus, viu? Era colocado no pátio das mulheres, no pátio do templo. Lá nesse candelabro, eles colocavam escadas para que os jovens das famílias sacerdotais pudessem subir depois com o cântaro de azeite e derramar naquilo que seria o estopim. O que era o estopim? Era as roupas dos sacerdotes usadas no ano anterior. Eles recolhiam essas roupas de linho, torciam elas e faziam grandes estopins e colocavam nas pontas desses candelabros. Então, uma vez preparado o pano de fundo dessa cerimônia impressionante, chegava então o momento de revelar o seu significado dramático. Todos os presentes prendiam o fôlego quando os jovens subiam carregando um cântaro pesado numa escadinha não muito segura, 25 metros de altura, para molhar a ponta do candelabro. E eles então jogavam óleo, e de repente o fogo era acendido, era aceso, e chamas tremeluzentes iluminavam toda Jerusalém. Toda Jerusalém. Flávio Josefo, um historiador, ele diz que não havia terraço em Jerusalém que não fosse iluminado pela luz daqueles candelabros. 4 grandes candelabros. E no silêncio reverente daquele momento, quando todo mundo olhava para aquela luz maravilhosa, Jesus levanta a sua voz e diz, no meio daquele povo, o que a gente lê em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As pessoas estavam achando exuberante aquela luz ali, mas a luz do mundo verdadeiro estava presente no meio deles e eles não estavam conseguindo enxergar. A afirmação de Jesus foi um tanto quanto ousada e verdadeira. O Deus Yahvé, cuja glória de outrora havia iluminado a noite sobre as tendas do deserto, lembra que na época o povo estava no deserto, uma coluna de fogo iluminava a noite. O candelabro na festa do tabernáculo lembrava a isso. Deus havia se calado por 400 anos, desde que o profeta Malaquias havia profetizado em nome de Deus. O povo não tinha recebido mais nenhuma palavra do Senhor. Agora, porém, Deus estava de volta. O eu sou havia se pronunciado outra vez e seu nome era Jesus Cristo. O Messias estava ali no meio deles. Agora olha que legal. Jesus no versículo 5 diz, no versículo 5 do nosso capítulo, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso não quer dizer que quando Jesus subiu aos céus, ele deixou de ser a luz do mundo, mas é que depois disso, ele está presente através dos seus discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, o próprio Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus.
A luz do mundo transforma os seus discípulos também em luz do mundo. E agora qual é o papel de nós que somos luz do mundo também, porque estamos em Cristo? Fazer as obras daquele que enviou Jesus, fazer as obras do Pai. Você sente essa necessidade na sua vida? De fazer as obras? Não é só que o Senhor gostaria de usar você para realizar suas obras se você tem algum tempo livre ou não tem nada melhor para fazer. Servir ao Senhor não é apenas para os super dedicados. É uma necessidade para todos que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se você pertence a Jesus, você é um membro do seu corpo, e cada parte do corpo, onde Cristo é o cabeça, tem uma função necessária para o funcionamento adequado de todo o corpo. E se você pensa assim, bem, eu não sou uma pessoa, eu não sou uma parte muito importante no corpo. Lembre-se da parábola dos talentos. Foi o sujeito que recebeu só um talento, e ele enterrou, e não usou para os propósitos pelos quais o mestre havia lhe dado aquele talento. Deus lhe deu talentos. Se você não usar estes talentos para a glória de Deus, o mestre um dia vai ter coisas bastante assustadoras para tratar com você. Por isso, use os seus talentos para a glória de Deus, seja anunciando o evangelho lá fora, seja servindo a igreja. Existem várias frentes. Trabalhem para a causa do Senhor. Mas observe também a urgência de fazer a obra do Senhor. Jesus diz no versículo 4, a noite está chegando quando ninguém pode trabalhar. Ele estava se referindo aqui, meus irmãos, à sua morte, quando ele fala, a noite está chegando e ninguém pode trabalhar. A sua noite estava chegando, e em breve, quando ele seria traído nas mãos dos pecadores. Mas a noite também está chegando para todos nós. Nenhum de nós tem a garantia do dia seguinte, mas mesmo que vivamos uma vida longa, essa vida passa rápido. Eu consigo lembrar exatamente onde eu estava no meu aniversário de 18 anos, e lembrar das coisas que eu fiz no meu aniversário de 18 anos, e já se passaram 20 anos do meu aniversário de 18 anos. Você pode se lembrar de coisas da sua infância. A vida passa rápido, e nós precisamos aproveitá-la, não para o nosso próprio deleite, mas nós precisamos aproveitar esta vida para a glória de Deus. E quando nós fazemos as coisas para a glória do Senhor, nós somos abençoados com o deleite de vivermos nesta vida. Você é apenas um vapor que aparece por um momento e depois se desvanece. Paulo diz em Efésios 5, no versículo 15, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, aproveitando o máximo o vosso tempo, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo o vosso tempo, poderia ser traduzido aqui como comprando as oportunidades. A palavra aqui relembra uma coisa que é a ideia de estar no mercado. Sabe quando você vai no mercado? Sabe quando o Iter ou a Lid vai lá para o Brás e o olho deve ficar assim, ó, procurando as coisas que estão em promoção, coisas boas em promoção. Ou sabe quando você vai lá no Savenhago, que é o dia da carne, você fica passando, olhando o que está ao seu agrado. É essa a ideia de você viver procurando as oportunidades. Essa é a ideia. Nós temos apenas uma vida e logo ela passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá eternamente. Aquilo que não é feito para Cristo vai ser queimado como palha. Você está buscando e aproveitando as oportunidades que o Senhor lhe dá para apresentar Jesus àqueles que ainda estão cegos? A luz do mundo entrou em ação, meus irmãos, e ele é o personagem principal da história. Nós somos meros coadjuvantes, mas que possuem papéis específicos, cada um de nós, a serem representados nesta vida. Todos os nossos atos são para enaltecer aquele que é o personagem principal da história criada por Deus, e esse personagem é Jesus Cristo, a luz do mundo. E eu quero concluir contando para vocês uma história que eu ouvi há muito tempo atrás.
Certa vez um homem estava hospedado num hotel, no mesmo hotel em que o cantor cego Ray Charles estava hospedado. E eles eram amigos. E esse homem teve a ideia de passar lá no seu quarto e falar que ele queria dar um oi. Então ele foi na recepção, falou com a recepcionista para ligar para o quarto e falar que ele estava subindo. Quando ele chegou na porta do quarto, ele bateu, e aí ele ouviu uma voz alta dizendo: entra, pode entrar. E ele entrou. Quando ele entrou, estava tudo escuro. E ele foi se guiando pelo barulho. E ele então chegou na beira de uma porta e ouviu um barulho de barbeador. Ray Charles estava se barbeando no escuro. E ele fez um comentário que depois ele foi ver a bobagem que ele tinha dito. Ele disse assim: ô Ray, por que você está se barbeando no escuro? E aí o Ray Charles respondeu para ele: ô meu amigo, eu faço tudo no escuro. Eu faço tudo no escuro. Eu ouvi essa história há um tempo e ela ficou comigo, porque muitas vezes nós somos como aquele homem naquela situação. Esquecemos que os descrentes são espiritualmente cegos e que vivem todos eles, dia após dia, no escuro deste mundo. E então nos relacionamos com eles como se eles pudessem ver, mas eles não podem ver, a não ser que eles se arrependam e creiam que Jesus é a luz do mundo. Essa é a nossa tarefa neste mundo escuro: apontar as pessoas cegas, espiritualmente cegas, para a luz do mundo que pode abrir os olhos delas para a glória de Deus. Diga a elas aquilo que Jesus já fez por você. Diga a elas grandezas de Deus. Ele pode usar você para fazer as suas obras antes que a noite chegue, porque quando a noite chegar, ninguém mais vai poder trabalhar. Pense nisso. A luz do mundo já chegou e ela já foi colocada em ação, e agora isso foi transferido para você, que agora também é chamado de luz do mundo, e você deve ter isso como propósito da sua vida: anunciar a luz do mundo para um mundo que se encontra nas trevas do pecado. Que Deus nos abençoe.